Noite, graça e paz. Graça e paz. Amém. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede. É sempre uma alegria estarmos na casa do Senhor. Hoje é um dia especial, nós temos o período de culto, na sequência uma mini vigília. Então, certamente, assim como o Senhor já nos visitou, Ele tem coisas novas e extraordinárias para ainda fazer na nossa vida. Para isso, nós precisamos estar com os nossos corações abertos, para que Ele tome o seu lugar de honra verdadeiramente na nossa vida e o Teu nome seja glorificado. Vamos abrir a palavra do Senhor para uma reflexão nesta noite. 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. E a expectativa do nosso coração é que o Senhor possa fazer aquilo que apraz o coração dele. Vamos ler. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: Somos do mesmo povo do que tu és. Obrigado, irmão. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, o rei Davi. E o rei Davi fez aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram o rei sobre todo Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Versículo 6. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Vamos lá para o versículo 17. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, ouvindo, Davi desceu à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Refaíns. Davi consultou ao Senhor, repito, Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar-me-ás nas minhas mãos, Senhor? E respondeu o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi veio a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Versículo 23. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Há de ser que quando, ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das árvores, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Gebá até a Gezer. Queridos, quando nós temos a oportunidade de ministrarmos a palavra de Deus numa noite como essa, nós começamos a perguntar ao Senhor, e desde quando o pastor passou essa agenda, essa escala para mim, eu estava bem inclinado a ministrar sobre uma outra passagem bíblica, onde o Espírito Santo estava falando ao meu coração. E a gente vai orando: é isso mesmo que o Senhor deseja, Senhor? E o Senhor me trouxe esse texto, que eu gosto muito dele, e que sempre quando eu leio o Senhor ministra ao meu coração, e o Senhor me direcionou a estar refletindo com os irmãos acerca dessa passagem que ora nós acabamos de ler. É verdade que muitos de nós enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas,
enfrentamos adversidades, provações no nosso dia a dia. E é normal, quando nós enfrentamos isso, entendermos como que nós nos portamos diante dessas provações. Muitas pessoas, às vezes, resolvem os seus problemas de maneira impetuosa, de maneira imprudente. Às vezes as pessoas resolvem os seus problemas e tomam as suas decisões de maneira precipitada, tentando fazer do seu jeito, da sua forma de pensar. E muitas das vezes essas pessoas tomam decisões equivocadas, tomam decisões erradas, porque não buscam no Senhor o direcionamento, o ensinamento, o caminho que ele deve seguir. E geralmente quando nós somos tomados por decisões tempestivas e impetuosas, nós achamos que as nossas experiências do dia a dia, as experiências que nós ouvimos os outros compartilharem conosco, as experiências que nós mesmos vivenciamos, elas são suficientes para que nós possamos balizar a nossa decisão e tomar a decisão e seguir diante do propósito que nós temos diante de nós. E, em geral, a nossa percepção, o nosso entendimento, ele é balizado dentro das expectativas, dentro das experiências que nós vivenciamos no nosso dia a dia, dentro de uma perspectiva horizontal, dentro daquilo que nós ouvimos as pessoas falarem, dentro daquilo que nós vemos acontecendo na vida dos outros e as pessoas agindo, dentro daquilo que nós entendemos como é o modelo que nós precisamos seguir para tomarmos a decisão. Seria uma expectativa horizontal, algo que traz um resultado rápido para nós, traz uma solução imediata, traz uma solução que agrada o interesse do nosso coração. E muitas das vezes essa perspectiva que nós temos, ela é horizontal. E nós que servimos ao Senhor, precisamos buscar em Deus ter as tomadas de decisão dentro de uma perspectiva vertical, buscando as coisas e a orientação que vem do alto para as nossas vidas. Porque, invariavelmente, quando nós escolhemos essa perspectiva horizontal, que às vezes está sempre diante dos nossos olhos e diante das pessoas que nós amamos, nós erramos, nós tomamos decisão errada, porque muitas das vezes nós não percebemos que, na maioria das vezes, esses métodos, eles não estão em conformidade com a palavra de Deus. Eles não estão em concordância com os princípios da palavra de Deus. E aí, às vezes, nós erramos porque nós queremos a resposta rápida e nós preferimos não buscar a orientação do nosso Senhor e tomamos a decisão de qualquer jeito e, às vezes, sofremos uma dor violenta por causa desse ímpeto que leva-nos a tomar essas decisões. Esse texto que nós acabamos de ler, ou até mesmo o livro anterior, ele traz a narrativa, a história de um homem chamado Davi, um jovem homem, que talvez um menino improvável ainda, ele foi escolhido pelo Senhor para que ele conduzisse o povo de Deus, a nação de Israel. É certo que, quando nós observamos lá em 1 Samuel capítulo 16, quando Deus havia dado um comando ao profeta Samuel que fosse à casa de seu pai Jessé, para que consagrasse um dos seus filhos como futuro rei de Israel, todos os filhos de Jessé passaram diante do profeta e não receberam a unção, não receberam o óleo sobre a sua cabeça, porque o propósito de Deus não era atender até mesmo a expectativa do profeta, que apesar de ter tido a sensibilidade de ouvir o Senhor e ir até a casa de Jessé, quando ele chegou ali, ele queria consagrar o primeiro filho que se apresentou diante dele. E nós vemos que ele era o improvável, porque ele não estava na casa de seu pai, ele estava no campo, cuidando do seu rebanho. E após ele chegar naquele lugar, ele é consagrado, e ele é escolhido pelo Senhor, ali na casa de Jessé, para que viesse a liderar toda a nação de Israel. E nós vemos, querido, que quando Deus tem propósito nas nossas vidas, nós passamos por situações similares a essa, de sermos colocados de lado, de sermos esquecidos,
como houve ali naquele episódio, de situações que as pessoas não nos observam, mas eu fico maravilhado quando eu olho essa história, porque, apesar de tudo isso, Davi, ele estava sendo observado pelo Senhor. E quando eu e você estamos na brecha, quando nós estamos na posição, com nosso coração inclinado a entender os propósitos de Deus nas nossas vidas, os olhos do Senhor, Ele vai estar sobre cada um de nós. E não importa as dificuldades que nós enfrentamos, qual o caminho que tem que ser percorrido, quais as etapas que nós temos que vencer. O certo é que quando nós estamos na dependência do Senhor, essas barreiras elas vão caindo, elas vão sendo dissipadas e o propósito de Deus vai se cumprindo na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família. E nós precisamos entender isso. Esse homem, Davi, que a Bíblia narra ele como homem segundo o coração de Deus, ele no capítulo 2 de 2 Samuel, quando ele consultou ao Senhor em relação a estar governando a nação de Israel, Deus o autorizou, o liberou para esse propósito, e os homens daquela tribo foram e ungiram ele como rei de Judá ali em Hebrom. E durante 7 anos e meio ele esteve desenvolvendo o seu reinado ali. Percebam que ele foi ungido diante do seu pai e dos seus irmãos. Pela segunda vez ele é ungido diante da sua tribo. E um propósito começa a se iniciar na sua vida. E eu aprendo aqui, e quero compartilhar com você, já chegando no capítulo 5, de que nós, meus amados irmãos, vencemos as etapas na medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, na medida que Ele vai revelando os seus propósitos para nós, nós começamos a experimentar coisas novas, ter experiências novas, e Ele vai nos direcionando para que tudo aquilo que Ele tem determinado na nossa história, na nossa vida, comece a ser concretizado. E no capítulo 5, que nós tivemos a oportunidade de ler, os anciãos de Israel chegaram ali em Hebrom diante do rei Davi, e apresentaram diante dele e o ungiram como rei de toda Israel. Se você quiser conferir, se você quiser acompanhar aí na sua palavra, na sua Bíblia, no capítulo 5, versículo 1, eles disseram: somos do mesmo povo do que tu, e somos do mesmo povo do que tu és. Outrora, sendo Davi rei, você já fazia entrada aos militares, e tu apresentarás o meu povo diante de Israel, e será chefe de toda Israel. Deus já havia revelado a ele, mas ele não tinha chegado, ele não tinha conquistado aquilo que o Senhor havia determinado à sua vida. E nós percebemos que nesse ponto, ao receber os anciãos de Israel ali em Hebrom, quando o consagraram pela 3ª vez, ele toma uma decisão de descer para a fortaleza de Sião, a Jerusalém, para assumir o reinado de toda a nação. E aí começa a experimentar algumas resistências que nós vamos refletir no decorrer da nossa meditação nesta noite. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, algumas lições que nós poderemos tirar desse texto que ora nós acabamos de ler, para aprendermos e aplicarmos em nossa vida, para que nós possamos avançar e vivenciar aquilo que Deus tem prometido a cada um de nós. Eu estou certo que cada um de nós que estamos presentes aqui nesta noite, do menor ao maior, todos nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida. Todos nós temos promessa de Deus sobre a nossa família. Todos nós temos promessa de Deus sobre a nossa comunidade. E nós precisamos estar sensíveis, queridos, para que nós coloquemos essas lições que o Senhor vai ministrar ao nosso coração nesta noite, para que nós sejamos bem-sucedidos e possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. E a primeira lição para nós precisamos, para nós alcançarmos aquilo que está dentro de um propósito, nós temos de sair do lugar que nós estamos, ainda que nós possamos encontrar resistências. No versículo 6 que nós lemos, diz que o rei Davi partiu com os homens para Jerusalém, contra os jebuseus que ali habitavam naquela terra, e eles falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, dizendo, como que queria dizer a Davi: Davi não entrará aqui.
Não importa as circunstâncias e as resistências que nós enfrentamos. Davi, ele se colocou numa posição de ouvir tão somente a voz do Senhor e começou a dar passos em direção à fortaleza de Sião, à cidade de Jerusalém. E os jebuseus enfrentaram resistência, colocaram como resistência para ele. E às vezes nós enfrentamos também resistência como ele enfrentou os jebuseus. Mas quando Deus tem planos em nossa vida, o inimigo, de alguma forma, ele vai tentar nos desqualificar, como tentou desqualificar Davi. O texto ele é muito claro, irmãos. O texto diz que os jebuseus disseram para Davi: você não entrará aqui porque os cegos e os coxos te repelirão. Olha para vocês verem, tentando falar para Davi que ele não entraria naquele lugar e que eles não guerreariam a não ser os coxos e os aleijados. E o que nós podemos aprender disso, irmãos, é que sempre haverá alguém dizendo para nós que nós não somos capazes. Sempre haverá alguém que vai dizer para nós que nós não podemos realizar a obra que Deus tem colocado diante de nós para nós realizarmos. Sempre alguém vai dizer para você que você não é capaz de dirigir a sua célula porque você tem pouco tempo que se converteu. Sempre alguém vai dizer para você que você não pode ministrar na sua célula porque você não fez o curso de teologia aqui no STEB. É nada disso. Nós precisamos entender e guardar o nosso coração e atentar com os nossos ouvidos tão somente a ouvir a voz do Senhor, Ele dizendo para nós: vai lá meu filho, vai lá minha filha, eu estou com você e nada vai te parar, porque quando você está comigo, você é capaz de vencer todas as batalhas. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você, nesta noite, meu amado e minha amada irmã. Nós não podemos temer, porque o Senhor, Ele está com cada um de nós. Nós não podemos ter medo de nada, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, nos fortalecendo e nos ajudando. Nós precisamos entender que a destra fiel do Senhor, ela está sobre a nossa cabeça, e coisas extraordinárias acontecerão, e o nome dEle será glorificado na nossa vida. Mesmo diante das dificuldades, meus prezados, amados irmãos, nós podemos confiar no cuidado do Senhor para conosco. Os inimigos podem dizer para nós que vão nos paralisar, mas eles não podem nos paralisar, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, nos fortalecendo, dando ao nosso coração esperança, dando ao nosso coração segurança, convidando cada um de nós a ter fé e confiança de que Ele conosco, nós não estamos sozinhos e nós somos mais do que vencedores. Por isso, querido, nós não podemos parar diante das barreiras que estão diante de nós. Em segundo lugar, para alcançarmos a promessa, o propósito de Deus para as nossas vidas, nós nunca devemos confiar em nossa própria sabedoria. No versículo 19 que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor diz que Davi ele consultou ao Senhor. E Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei contra os filisteus? Ele perguntou ao Senhor. Entregaram o Senhor ele nas minhas mãos? E o Senhor respondeu a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas suas mãos. É interessante nós observarmos, meus amados e queridos irmãos, que Davi era um homem experimentado, era um homem acostumado a grandes batalhas. E, diga-se de passagem, ele era um homem de sucesso todas as vezes que ele enfrentou as batalhas. Desde menino ele já era um guerreiro. Ele matou um leão e uma ursa, defendendo o rebanho da sua família. Quando ele foi visitar os seus irmãos no campo de batalha, ele venceu o gigante Golias, que estava afrontando o exército do Deus vivo. E todas as vezes que ele saiu à frente de batalha, o Senhor era com ele e ele tinha muitas conquistas. E isso não deu a ele a convicção e a certeza de que ele poderia sair para a batalha diante dos filisteus sem consultar ao Senhor. Não deu a ele o direito de pensar que eu conheço de luta, eu conheço de batalha, eu conheço de guerra, eu posso fazer do meu jeito, porque todas as vezes que eu fui à frente de batalha, eu fui um homem vencedor, o meu exército foi vencedor, os meus comandados foram vitoriosos, e ele, de uma maneira totalmente independente do Senhor, em vez dele sair para a batalha diante dos filisteus, quando eles se organizaram ao tomar conhecimento de que Davi estava sendo estabelecido como rei de todo Israel, ele foi consultar ao Senhor.
E a lição que eu e você podemos tirar dessa passagem, irmãos, que nós podemos consultar ao Senhor em todas as questões que nós temos que enfrentar na nossa vida. Nós não podemos achar que nós somos autossuficientes. Nós não podemos pensar que nós conhecemos a receita de como nós vamos vencer os nossos inimigos. Porque às vezes as nossas batalhas, o Senhor já tomou a frente por nós, e necessariamente nós não teremos que sair à frente de batalha. Nós precisamos entender que nós precisamos consultar ao Senhor em todo o tempo, e muitas das vezes, irmãos, eu e você, ou talvez muitos de nós aqui, temos tomado decisões com a perspectiva e uma visão totalmente horizontal, e nós não podemos fazer isso. O Espírito Santo de Deus trouxe-nos aqui nesta noite para dizer para nós que a nossa autossuficiência na vida pode nos levar a sermos desobedientes aos ordenamentos divinos para cada um de nós. Se nós queremos experimentar o milagre de Deus nas nossas vidas, se nós queremos experimentar as vitórias do Senhor, nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. E nós só teremos acesso a tudo isso, a receita correta, a estratégia correta, se nós consultarmos ao Senhor, se nós nos rendermos diante da presença do Senhor, se nós rasgarmos o nosso coração diante do Senhor e pedir a Ele que venha nos mostrar o seu propósito, o seu querer e a sua vontade. Porque realmente, como Paulo escrevendo aos Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais em nós, muito mais daquilo que nós pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, se eu e você estivermos em sintonia, conectados com o Senhor, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, Ele vai dizer para nós aquilo que precisamos fazer para que nós possamos alcançar o propósito que tem para cada um de nós. Nós precisamos, em tempo de batalha, consultar ao Senhor, quantas vezes forem necessárias, porque certamente o Senhor dará o escape para todas as batalhas que nós enfrentamos. E as batalhas que nós enfrentamos, irmãos, não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados, as potestades que atuam na região celestial. As potestades e os principados vai usar pessoas para nos afrontar, vai usar pessoas para nos humilhar, vai usar pessoas para nos desqualificar, mas quando o nosso coração está firmado no Senhor, nós não vamos olhar as dificuldades, nós não vamos olhar as afrontas, nós iremos olhar para os inimigos, mas nós olharemos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e Ele está presente aqui nesta noite, dizendo para mim e para você, continue firme, continue buscando a minha presença, que eu darei o escudo, darei o escape para cada um de vocês, basta me perguntar o que se deve fazer. Aleluia. Precisamos consultar ao Senhor em todo o tempo, e Davi tem dado um exemplo maravilhoso para nós, que nós devemos consultar ao Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, para que nós possamos alcançar a vitória, ao alcançar a vitória, nós precisamos dar glórias ao Senhor. Quando nós enfrentamos alguma batalha, quando nós enfrentamos alguma luta, muitas das vezes, nós temos a tendência de achar de que nós fomos extraordinários, fomos fora de sérios, fomos capazes de resolver aquela situação de uma maneira muito rápida, os nossos inimigos retrocederam, mas a verdade é que se nós não entendermos que todas as vezes que nós enfrentarmos as batalhas, nós não tributarmos ao Deus que nós servimos toda a honra e toda a glória, nós estamos correndo o risco de deixar a vaidade, o orgulho tomar conta do nosso coração. Nós precisamos aprender com Jesus Cristo, que não teve por usurpação ser igual ao Senhor, a Deus, mas negou-se a si mesmo, tomou na forma de servo, para que o propósito fosse cumprido na sua vida. E Ele tributou ao Pai toda a honra e toda a glória devida, para que o propósito fosse cumprido na sua vida. E eu e você precisamos fazer isso. Ao alcançar as nossas conquistas, nós precisamos dar glória a Deus. Davi dava glória a Deus pelas suas vitórias. Nós podemos ver isso no versículo 20 do texto que nós lemos, e eu gostaria de ler juntamente com você. Então foi Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali, Davi, e disse: rompeu o Senhor meus inimigos diante de mim.
como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Observamos que Davi que os feriu, mas ele tributou ao Senhor a glória devida, porque ele disse que o Senhor foi diante dele e rompeu os inimigos como que rompe as águas, e ele deu um nome para aquele lugar de Baal-Perazim. Nós precisamos lembrar de glorificar a Deus em meio às nossas conquistas, até mesmo nos momentos que nós achamos que nós estamos enfrentando duras provações. Precisamos entender que até mesmo nas batalhas, o Senhor que nós servimos, Ele está no controle de todas as coisas nas nossas vidas, queridos. A vontade dEle é ou não é para nós boa, perfeita e agradável? Nós precisamos acreditar nessa verdade. O salmista, escrevendo no capítulo 145, versículo 3, ele diz o seguinte: o teu reino é eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Queridos, se nós observarmos o versículo que nós acabamos de ler, o versículo 20, Davi deu glória a Deus dizendo: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim. E esse chamado, essa declaração de Davi tem um significado muito importante, quando ele coloca o nome de Baal-Perazim naquele lugar, porque ele queria dizer que o Senhor das separações definitivas havia atuado na sua vida, que quer dizer que como se separa as águas dos rios, dirigindo uma parte para o Mar Morto e outra para o Mediterrâneo, o meu Senhor separará os filisteus de todos os israelitas. É isso que o Senhor faz com cada um de nós, irmãos, se nós tributarmos a Ele a honra e a glória devida. Ele vai separar os nossos inimigos, Ele não deixará eles próximos de nós e direcionará eles para um lugar distante, e nós viveremos uma vida tranquila e sossegada, porque Ele estará presente, cuidando de cada detalhe da nossa vida e da nossa história. Eu preciso acreditar nisso, você precisa acreditar nessa verdade, porque Ele tem coisas maravilhosas e extraordinárias para fazer na nossa vida. Ao alcançarmos as nossas conquistas, nós precisamos dar glória a Deus. E por último, queridos, nós precisamos ouvir a Deus e obedecer às suas orientações sem questionamentos. Davi, mesmo sendo um homem combativo, mesmo sendo um guerreiro, ele esperava pelo sinal de Deus, ele ouvia a orientação de Deus e obedecia sem questionamentos. No versículo 23 e 24 nós vemos isso. Pela segunda vez, os filisteus, após serem derrotados ali no vale de Refaim, eles se reorganizaram. Eles se levantaram novamente contra os israelitas, o povo de Deus. E eles se tornaram a subir para lutar contra Davi ali no vale de Refaim novamente. E Davi, que havia consultado ao Senhor da primeira vez, e o Senhor disse para ele: sobe, porque eu sairei à frente e romperei esse exército inimigo. O Senhor dá a ele um novo comando, dizendo para ele não subir. Observe, irmãos, que a batalha era a mesma, os inimigos eram os mesmos, o lugar era os mesmos, mas a estratégia ela foi diferente dada por Deus. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus, irmãos, porque muitas das vezes nós achamos, através da nossa capacidade intelectual, através do bate-papo entre amigos e entre irmãos, de que nós temos resposta para todas as pelejas e todas as batalhas que nós enfrentamos. E nós vemos nesse texto que não é bem assim. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Os filisteus, mesmo tendo sido derrotados, eles se reorganizaram para vir lutar novamente contra Davi. E assim é a minha vida e a sua vida. Os nossos inimigos, eles vão tentar nos derrotar de todas as formas. O meu saudoso avô, ele dizia que o diabo, ele é sujo, ele é sujo e não é por falta de água. Ele sempre jogava um laço para que a gente caísse naquele laço, e se a gente não caísse por estarmos vigilantes, por estarmos atentos, ele não recolhia aquele laço, ele deixava ele ali, porque em algum momento a gente poderia passar e pisar dentro daquele laço.
E a verdade, irmãos, que o apóstolo Pedro, escrevendo na primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele traz uma palavra de alerta para nós, dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Os nossos inimigos, eles se levantam, eles se reorganizam para lutar contra nós, como o exército filisteu se reorganizou para lutar contra Davi. Mas Davi, ele tomou a decisão de consultar ao Senhor pela segunda vez. E o ensinamento, e a lição, e o aprendizado que eu quero que nós saiamos daqui nesta noite, é que diante das batalhas que nós enfrentamos, independente da procedência, de onde vem, da origem dessas batalhas, dessas afrontas que vêm diante de nós precisamos consultar ao Senhor quantas vezes for necessário, para que Ele venha dar o escape para cada um de nós. Na consulta ao Senhor pela segunda vez, talvez muitos de nós teríamos a resposta, e talvez até mesmo Davi pode ter pensado: eu já sei o que fazer, é só eu subir diante do exército filisteu para o campo de Refaíns, porque o Senhor irá adiante e me dará o escape. Mas ele não fez isso. Ele ficou parado, esperando a resposta do Senhor, e ele consultou ao Senhor no versículo 23 que nós acabamos de ler. A verdade, queridos, já caminhando para o nosso final, é que muitas das vezes nós achamos que nós temos a receita do bolo. Nós sabemos, para nós e para o outro, como nós vamos fazer, como nós devemos agir, como que nós devemos proceder, porque eu fiz assim e deu certo, então eu vou repetir. O pastor Fabiano compartilhou comigo a experiência dele, é o mesmo problema que eu estou passando, e deu certo com ele, eu vou repetir. E nós aprendemos nessa noite, através dessa passagem tão preciosa, queridos, que não vale a pena nós tomarmos a decisão pela receita de bolo, porque deu certo uma vez, vai dar certo sempre. Nós precisamos consultar ao Senhor. E nós vemos claramente que para cada luta, para cada provação, para cada afronta que o inimigo, o exército inimigo se levanta contra nós, nós temos uma estratégia nova. Nós temos um modo novo de agir, porque o nosso Deus é um Deus de estratégias, o nosso Deus é um Deus que conhece todas as coisas, Ele sabe como nos direcionar para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós possamos vencer as batalhas do dia a dia, para que nós possamos vencer aquilo que tem tentado nos paralisar, para que nós possamos avançar e desfrutar de tudo aquilo que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Não podemos tomar as decisões dentro dos impulsos carnais, dentro da carnalidade, mas nós que somos servos do Senhor devemos agir pelo Espírito de Deus. E quando nós agimos pelo Espírito de Deus, nós sabemos como que funcionam as coisas. Nós precisamos ter conexão com o Pai. Quando nós temos conexão com o Pai, Ele vai dizer para nós se diante daquela adversidade, se diante daquele inimigo, se diante daquela provação, se nós devemos avançar ou se nós devemos parar. Ele vai dizer para nós se nós devemos abrir a nossa boca e dizer alguma coisa, ou se é simplesmente para nós calarmos. Se Ele vai dizer para cada um de nós, se diante da situação que nós estamos enfrentando dentro da nossa casa, é momento de confrontarmos, de brigarmos, de exortarmos, ou é momento de nós recolhermos no nosso quarto e chorarmos diante da sua presença. Ele vai sempre dar para cada um de nós uma estratégia para que nós possamos vencer o inimigo. No versículo 19 ele disse sim, no versículo 23 ele disse não. Ele obedeceu sem questionamento. O Senhor disse para ele: dê a volta por trás, não suba, dê a volta por trás. Fica de frente às amoreiras. E quando você ouvir o tropejar, o barulho de marcha sobre a copa das árvores, saí à frente de batalha, porque eu estarei dando a vitória a você. E ele ouviu o estrondo de marcha, irmão, sobre a copa das árvores, porque ele era sensível à voz do Senhor. E ele pôde sair e conquistar a sua vitória. E eu aprendo nessa passagem tão preciosa, irmãos,
que quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós consultamos o Senhor, quando nós ouvimos o seu comando e não questionamos, nós experimentamos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eu vou repetir porque eu ouvi um aleluia. Todas as vezes que nós ouvimos o comando do Senhor e não questionamos, nós experimentamos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele achou que talvez ele possa ter pensado que seria da mesma forma, e ele pôde ver a manifestação sobrenatural do Senhor, com um barulho de marcha sobre a copa das amoreiras. Quantos de nós, irmãos, precisamos e desejamos ver o sobrenatural de Deus agindo na nossa vida? Mas para isso, nós precisamos fazer como Davi, render o nosso coração sempre diante da presença do Senhor, consultarmos Ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário, porque Ele vai dar para cada um de nós a estratégia que nós vamos usar para que nós possamos vencer os nossos inimigos. Ele está aqui nesta noite, queridos, falando ao meu e ao seu coração, que nós podemos sair para a frente de batalha, mas nós vamos encontrar resistências. E quando nós encontrarmos resistência, nós precisamos confiar que Ele está no comando de todas as coisas. Se nós olharmos as dificuldades, irmãos, nós não damos passo em direção à terra prometida. Quando Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele ouviu um comando da parte do Senhor: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não deu nem um endereço final. Ele disse para ele: você será abençoado, e ele creu na palavra do Senhor. Nós precisamos tomar posse dos comandos que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Se porventura houver resistência, nós colocamos na brecha, façamos como o povo de Israel, quando estava caminhando e marchando em direção à terra prometida. O exército de Faraó os perseguindo, à direita e à esquerda, e às suas frentes, uma grande barreira. E eles não fizeram nada, porque Moisés recebeu o comando do Senhor, dizendo para ele: diga ao meu povo que marche. E as situações que o Senhor vai dizer para mim e para você, marchar a despeito do mar que está à nossa frente. E se Ele der o comando para nós, nós precisamos acreditar, tomar posse dessa palavra, crer que Ele tem o controle, porque Ele vai abrir o mar e nós vamos passar em terra seca. Para vencermos as nossas dificuldades, nós precisamos enfrentar as resistências. E ao alcançarmos as nossas vitórias, para alcançarmos as nossas vitórias, nós precisamos confiar naquilo que Deus está direcionando a cada um de nós. Nós não podemos confiar na nossa própria sabedoria. O salmista Salomão, escrevendo aos Provérbios, capítulo 3 e 5, ele diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribar no nosso próprio entendimento. Nós reconheceu-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O versículo 4 e o versículo 18 diz que a vereda do justo, ela é como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até alcançar dia perfeito. Nós confiando no Senhor e não confiando na nossa própria sabedoria, nós alcançaremos um dia perfeito em nossa vida. Terceiro lugar, para fecharmos nesta noite, ao alcançarmos as nossas vitórias, as nossas conquistas, nós devemos dar glória ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, no 1 Coríntios 10 e 31, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós precisamos fazer para a glória do Senhor. E ao lutar, nós precisamos consultar sempre o Senhor, quantas vezes for necessário, e nunca questioná-lo. Muitas vezes, nós agimos como aquele filho adolescente. Mas por quê, pai? Nós agimos como aquela criança, me dá. Mas não pode agora, mas me dá, me dá, me dá.
E muitas das vezes nós tomamos decisões erradas porque nós questionamos e não queremos ouvir a voz do Senhor. Como nós fazemos isso, queridos? Quando nós estamos enfrentando batalha, quando nós estamos enfrentando provações, quando nós estamos enfrentando lutas, a palavra de Deus nos ensina, Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz que nós não devemos andar ansiosos por coisas alguma, mas através das nossas petições, façamos as nossas necessidades conhecidas diante do Senhor, através das nossas orações e súplica com ação de graça. Eu estou aqui nesta noite, queridos, porque eu preciso do Senhor, dando a direção certa para que eu possa vencer as batalhas que eu tenho enfrentado. Quando o pastor pediu para que nós compartilhássemos qual era a nossa experiência da semana ou do dia com o irmão que está ao nosso lado, eu compartilhei com a minha esposa que estava sentada ali comigo, que se eu fosse olhar as dificuldades que eu enfrentei durante o dia no meu trabalho, eu não teria vindo para o trabalho. Mas eu louvo ao Senhor e eu testifico da bênção do Senhor sobre a minha vida, porque eu tive a sensibilidade necessária de ouvir a voz do Senhor, tomar as decisões certas e não pecar contra o meu Deus. E por isso que eu estou aqui, e o Senhor está me permitindo ser como uma voz para levar ao seu coração essa palavra de que você precisa romper com tudo aquilo que tem paralisado você em algum lugar, para que você possa caminhar em direção ao propósito daquilo que Deus tem para a sua vida. Que você precisa romper e conquistar as suas vitórias, não confiando na sua própria sabedoria, em seu próprio entendimento, mas buscando no Senhor a orientação devida para que você seja bem-sucedido, dando glórias a Ele, louvando o nome dEle acima de todas as coisas, pelas conquistas, pelas vitórias, por aquilo que Ele tem confiado a você, a sua casa e a sua família, e sabendo que a despeito de tudo isso que nós estamos falando, o inimigo ele não baixa a guarda, e toda vez que ele levantar-se contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra o propósito daquilo que o Senhor tem para a sua história, o desafio para mim e para você é que nós abramos os nossos corações e pedimos ao Senhor que dê-nos a orientação, a estratégia, para que nós tenhamos o escape e possamos prosseguir em direção a conquistar tudo aquilo que Ele tem para a vida de cada um de nós. Davi foi estabelecido como rei de Israel, porque ele decidiu andar com o Senhor, ele decidiu ouvir a voz do Senhor, ele decidiu obedecer à voz do Senhor. E eu e você, se quisermos conquistar e avançar em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida e para a nossa história, nós precisamos andar em obediência ao Senhor, e coisas extraordinárias nós vamos começar a experimentar, inclusive o sobrenatural da parte de Deus na nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos apresentar diante do Senhor os nossos propósitos, tudo aquilo que nós temos, de repente, andado um pouco conflituoso na nossa jornada em relação àquilo que Deus tem para cada um de nós. Aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração e o inimigo tem se levantado, tem arquitetado contra nós. Nós temos passado por momentos de dificuldades, momentos de luta, momentos de provação. Nós estamos aqui nesta noite porque nós confiamos no El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que nós cantamos agora há pouco. Ele está presente aqui nesta hora. Ele está presente aqui nesta hora para ouvir a sua oração. Ele está presente aqui nesta hora para que você diga para Ele que você tem enfrentado tal dificuldade, tal provação, e você tem a oportunidade de colocar-se diante dEle neste momento e pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim, ouça o meu clamor nesta noite. Talvez você tenha vivido momentos onde você tenha tomado decisões por si mesmo, por sua capacidade, e você vivenciou momentos de adversidade, de luta, que você não foi capaz de vencer. Mas nesta noite nós, através da palavra do Senhor, podemos ser ensinados de que nós, se porventura agimos desta maneira, nós pecamos,
nós questionamos, nós escolhemos de maneira errada aquilo que nós iríamos fazer, em vez de perguntar ao nosso Paizinho querido. E nós podemos abrir o nosso coração e confessar para Ele todas as vezes que nós abrimos os nossos lábios e tomamos a nossa decisão própria, mas nesta noite Ele está chamando a cada um de nós a inclinarmos o nosso coração a Ele e pedimos a Ele a orientação necessária para que Ele possa colocar nas nossas mãos a estratégia para que nós possamos vencer os nossos inimigos. E diante disso nós seremos mais do que vitoriosos, nós alcançaremos o propósito de Deus nas nossas vidas, nós seremos mais do que vencedores diante dos nossos inimigos. Eles serão derrotados, eles serão separados de nós, como os filisteus foram separados dos israelitas. Deus, Ele está presente aqui nesta noite, meus amados, e nós precisamos ser sensíveis àquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração e tomamos a decisão de consultarmos ao Senhor em todo o tempo, para que nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu vou dar alguns segundos para você apresentar diante do Senhor ou clamar ao Senhor a sua misericórdia sobre você, porque talvez você esteja enfrentando alguma luta, alguma provação, e não estava tendo o discernimento de como agir. E nesta noite o Espírito Santo nos trouxe aqui para nos ensinar que nós precisamos consultar o Senhor. E você terá a oportunidade de falar: Senhor, a minha demanda, o meu inimigo é esse. E eu apresento diante do Senhor, e eu sei que o Senhor tem um escape para mim. E eu tomarei a decisão de ouvir a Tua voz, de dar passos em direção àquilo que o Senhor determinar, para que eu possa ser bem-sucedido. Ele está aqui nesta noite. Nós prestamos sempre uma grande homenagem ao Senhor, quando nós depositamos nele nossa inteira e total confiança. Nós prestamos uma grande homenagem ao Senhor, quando nós depositamos nele inteira e total confiança. E você pode apresentar aquilo que você precisa diante do Senhor, depositar nele a sua inteira e total confiança, para que Ele se alegre com você, dê a você a estratégia que você precisa e que você seja bem-sucedido. Aleluia. Olha ao Senhor e coloca diante dele a sua vida. Davi tinha algumas características que impressionam a gente, né? A obediência, a total dependência no Senhor, e diante das adversidades, das lutas, a confiança que o Senhor estava à frente. O mundo aí fora não é um parque de diversão, é um campo de batalha, e nós precisamos das estratégias certas, e quem nos dá é o Senhor. Pai, louvamos o Teu nome por cada pessoa, por cada vida, cada família. O Senhor sabe das lutas, da dificuldade, das angústias, mas tem segredo, Senhor. O segredo é esse que Davi nos ensina, de depender completamente do Senhor, Pai, de colocar no Senhor a nossa confiança, de buscar no Senhor em oração a direção, ó Deus, a estratégia. Então, dê, Senhor, abre os olhos, mostre, Pai. Comece por um coração quebrantado, como tinha Davi. Uma das características fortes, que ele tinha um coração quebrantado, um coração penitente. Quando errava, pedia perdão, reconhecia o erro e voltava para a presença do Senhor. Nos dê esse coração, Senhor, quebrantado, para reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, Senhor, as decisões tão erradas que tomamos e colocamos a nossa casa, a nossa família em situação de risco e perigo. Ó Deus, que nós possamos reconhecer isso, mas principalmente, ó Deus, voltar e buscar a direção certa no Senhor. Toma em Tuas mãos, Pai. Nós abençoamos cada lar, cada família, de uma forma muito especial nessa noite. Muito obrigado por esta palavra, e que o Senhor, nessa semana, neste final de semana, esteja nos dando essa direção sempre,
em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos encerrando, o culto e já vamos começar logo em seguida a nossa mini vigília. E todos estão convidados. Quem quiser permanecer, Deus vai continuar falando conosco, amém? Deus vai continuar ministrando ao nosso coração. E aí, vocês estão inteiramente convidados. Vamos orar para a gente encerrar e começar a vigília. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, Deus, de culto, e agora o início de uma vigília. Vamos continuar na oração, vamos continuar na Tua presença, vamos continuar louvando o Teu nome, adorando o Teu nome, e que o Senhor nos abençoe, meu Deus, nesse período, ser conosco, Pai, assim como o Senhor foi no culto. Continue presente, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Então venha, Espírito Santo, e faça, ó Deus, a vontade do Senhor no nosso meio. Nós fizemos uma programação, nós fizemos uma agenda, Senhor, mas está nas Tuas mãos. O Senhor pode mudar tudo, o Senhor pode, ó Deus, direcionar conforme o Teu querer. Toma em Tuas mãos a vida de cada um, os que vão permanecer, os que vão para casa, leve debaixo da Tua proteção e conceda uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Quem quiser continuar, então, todos estão convidados para experimentar mais de Deus.